A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Amós, né? A gente começou ontem. Amós, um profeta do Senhor, ele fala muito, ele foi num tempo de prosperidade, né? Foi num tempo de coisa, mas ele fala muito também sobre a falta, sobre o afastamento do povo, né? Que deixou de seguir os mandamentos do Senhor, né? Que o principal é isso, né? É sempre a mesma história, né? A história sempre se repete. Deus, ele nos dá o dom da vida, né? Ele nos dá a vida, ele nos dá a oportunidade de nascer, nos concede a luz e ele nos encaminha, né? Nos direciona ao caminho certo, nos mostra as possibilidades que existem, né? Que seguindo os caminhos dele, a gente tem a possibilidade de viver no reino de Deus, que é a vida eterna, lá onde não haverá sofrimento, não haverá angústia, não haverá fome, não haverá dor, né? Não haverá nenhum tipo de enfermidade, será só louvores, adoração, somente felicidade. E como será a vida se não seguir os mandamentos dele, né? Que será o sofrimento eterno, né? No inferno. E a pessoa, quando conhece, quando tem a oportunidade de servir ao Senhor, quando ela vem pelo bem, quando ela tem a oportunidade de conhecer ao Senhor, que sente a presença do Senhor, a partir do momento que ela experimenta servir ao Senhor, né, sente a sensação maravilhosa que Deus nos proporciona, fica até imaginando como pôde viver tanto tempo sem conhecer ao Senhor. Mas muitos vêm pela dor, né? Após um sofrimento muito grande, depois de muita luta, quando realmente já está no fundo do poço, não vê saída, não sabe o que fazer e encontra refúgio nas mãos do Senhor. Não que isso seja errado, de jeito algum, né? Afinal de contas, Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele veio pelos doentes, né? Ele veio pelos ímpios, exatamente para lhe mostrar a salvação. Ele disse que o fardo dele é leve, né? O problema é que quando a pessoa consegue a bênção, né, quando ele é realmente abençoado por Deus, que resolve os seus problemas, na maioria das vezes ele se afasta novamente de Deus. E esse é o grande erro, né? Porque quando você não conhece ao Senhor, quando você não serve ao Senhor, quando você está no mundo, automaticamente os demônios estão aí pelo mundo, eles estão rodeando o mundo, estão em volta das pessoas que pertencem ao mundo, mas quando a pessoa se volta para o Senhor, esse demônio sai e o Espírito Santo toma esse lugar, né? E começa a guiar essa pessoa. Mas quando essa pessoa se afasta do Senhor novamente, ou seja, ela se afasta do Espírito Santo, então esse lugar fica vago. Então o demônio volta novamente para essa pessoa e o pior ainda, ele traz mais demônios com ele. E piores demônios do que aquele primeiro que estava. Então pode piorar ainda mais a vida, né? Então, muita gente acaba se afastando do Senhor e ainda fica pensando, né? Depois que eu servi ao Senhor, olha, minha vida tá pior ainda do que antes. Então, mas tá pior ainda do que antes não porque serviu ao Senhor, tá pior ainda do que antes porque se afastou do Senhor. E o demônio, ele fica fazendo você pensar que é porque serviu ao Senhor. Lembra que a gente leu em Judá também, né? O povo de Judá, que a gente leu no livro de Jeremias, né? Que o povo de Judá achou
que tudo que estava acontecendo ali, que era o furor de Deus, que tudo que estava acontecendo ali era porque eles tinham parado de oferecer sacrifícios aos deuses estranhos, né? Eles não conseguiam, não entendiam, não aceitavam que aquele sofrimento que estava passando pela cidade ali era porque eles estavam profanando o templo do Senhor, estavam blasfemando contra o Senhor. Então, essa é a estultícia do demônio. Ele faz de tudo para te afastar do Senhor. Primeiro, ele faz de tudo para que você não conheça o Senhor. Depois que você conhece, ele faz de tudo para te afastar do Senhor. Depois que ele consegue te afastar do Senhor, ele faz de tudo para te manter longe do Senhor. Porque o que ele quer é que você fique longe do Senhor. Quanto mais longe do Senhor, para ele é melhor. Porque para ele vai ser uma alma a mais pro lado dele, entendeu? E é isso que ele quer, porque ele inveja Deus, ele queria estar no lugar de Deus, ele queria receber a adoração que Deus recebe. Mas Deus, ele é um ser poderoso de bom coração, né? Deus, ele nos traz a salvação, ao contrário do demônio que nos traz a destruição, né? Ele traz destruição, morte, dor, né? E Deus não, Deus é amor, benignidade, prosperidade. Lógico que também Deus tem os seus momentos de ira também, ele tem os seus momentos de furor também, quando blasfemam contra ele, né? Quando o seu nome é blasfemado, ele também tem os seus momentos de ira. Hoje a gente vai ver a indiferença da nação no capítulo 6 do livro de Amós. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confinados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Caune e vede, dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos, ou maior o seu limite do que o vosso limite? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Jeová por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e aborreço os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nele há. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o seu parente vier para cremá-los e tomar os ossos para levá-los para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está aí alguém contigo? E este responder: ninguém, então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena, e ferirá a casa grande de rachaduras e a casa pequena de trincas. Porventura correrão cavalos sobre rocha, lavrar-se-á nela com bois, mas vós haveis tomado juízo em Fel e o fruto da justiça em Alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim que por nossa própria força nos temos tornado poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até ao rio do deserto.
E a gente continua aqui a visão dos gafanhotos no capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio da germinação da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois de findas as seivas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim. E eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E disse eu: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá. Ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada. A tua terra será repartida a cordel. Tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. E no capítulo 8, o cesto de frutas. O Senhor Jeová se me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, e disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele, mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita.
Certamente levantar-se-á toda ela como o grande rio, será agitada e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro, e tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como um luto por um filho único e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Aqui naquele tempo, lembra bem lá no comecinho que a gente leu, né, no comecinho da Bíblia, falando sobre quando começou começaram a profanar demais o nome do Senhor, né, então Deus separou as tribos, né, ele deixou somente Judá, Benjamim, e meia tribo de Manassés, né? Ele deixou somente a Judá por amor de Davi, né? Que ele tinha feito uma aliança com Davi, dizendo que nunca lhe faltaria um descendente no trono, desde que seguisse os mandamentos do Senhor, mas que o restante, né? Que as outras tribos, ele se afastaria, porque os povos não estavam mais seguindo o caminho do Senhor, estava blasfemando contra o Senhor e entregou a Jeroboão, né? Então foi nessa época aqui que o povo estava realmente contra o Senhor, estava se voltando a outros deuses, né? Então, por isso que a ira do Senhor estava recaindo sobre eles, né? E a gente continua aqui no capítulo 9, a certeza da desolação, que é o último capítulo de Amós. Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel, estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles, e nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali os farei descer. E se eles se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. E se forem cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque o Senhor Jeová dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. Ela subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica suas câmaras superiores no céu, que fundou na terra sua abóbada, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão.
Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outreiros derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão jardins e lhes comerão fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aqui ele mostra o seu furor, mas também ele mostra a sua misericórdia, né? Ele mostra o teu amor que vem logo em seguida, pois Deus é Deus, né? O seu furor não dura para sempre, né? Ele purifica ali, o seu furor vem para queimar todo o mal, ele purifica os pecadores ali, né? Ele acaba com aquele mal que está ali para purificar a terra, e assim ergue um novo povo e segue em frente, né? E abençoa o seu povo, purifica o seu povo e mantém e fortifica o seu povo, né? A aliança que ele promete, que ele faz, ele cumpre até os últimos, né? Ele nunca quebra uma aliança. Isso que é muito importante. Quando Deus promete para você algo, quando ele promete, ele cumpre. Pode, como dizem, chover canivete, mas ele cumpre. Ele não é homem para mentir, né? Deus mantém a sua palavra viva e firme. Então aproveite enquanto ainda é tempo, né? Se volte para o caminho do Senhor. Aproveite enquanto você ainda tem a possibilidade de escolher por conta própria que caminho você quer seguir. Se é o caminho do bem ou se é o caminho do mal. Então, enquanto você ainda tem essa opção, escolha o caminho do bem, escolha viver ao caminho do Senhor, seguir a direção do Senhor, porque brevemente Jesus voltará e a partir de então você não terá mais escolha, né? Depois do julgamento você não terá mais escolha, o julgamento ali cessará e ali será decidido para onde você vai, você não terá mais opção de escolha. Aproveite enquanto pode, clame ao Senhor enquanto se pode achar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tuas palavras, por tuas mensagens, Pai. Eu peço a ti, Senhor, continue nos ensinando, Pai, continue nos direcionando, Pai. Necessitamos de tua presença, Pai, necessitamos de tua sabedoria, Pai. Eu peço a ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu emocional, Pai. Toque exatamente onde ela mais necessita, Senhor. Peço a ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o teu poder na vida de cada um, Senhor, e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço pelos teus filhos, Pai. Necessitamos de ti, de tua sabedoria, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho, Senhor. Peço a ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.